Oi gente, tudo bom? Esse aqui é mais um vídeo e no título de hoje a gente vai fazer um DIY de como criar um script para sua DR. Para quem não sabe o que é DR, recomendo pesquisar, né? Porque eu não vou ser muito bom para explicar porque eu tenho minha própria visão sobre isso. Mas realmente é uma realidade que você quer experienciar. Então, se você, por exemplo, gosta bastante de uma série, você pode... tem bastante coisa... Eu acho que eu recomendo mais o Tumblr, mas tem ler livros bastante de realidades alternativas, que é basicamente esse conceito, né? Provavelmente você vai começar com uma ideia básica, que é o local onde que vai acontecer, né? No caso, eu vou usar, né, o universo que eu já criei, né? Eu já tenho, por isso que eu repito que é uma coisa diferente, né, para cada um, porque eu passei muito tempo, né, nessa realidade, porque eu criei criei entre aspas, né, isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas é uma realidade que ela já existe. Passei bastante tempo desenvolvendo essa realidade, né, e aí, né, pensa nos detalhes assim, onde que vai ser. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um anime, um videogame, ou simplesmente o mesmo local que você vive, só que com coisas diferentes, né, que é a tal da realidade espelhada, né. E aí, você vai pensar o que vai acontecer dentro dessa DR sua, porque você precisa ter essa noção do que você vai focar, né? Você pode pensar, por exemplo, no esqueleto de um filme ou de uma série, né? Porque uma série, por exemplo, ela é dividida em episódios, vai ter ali o que vai acontecer, né? Como no filme, que é o começo, meio e fim. Mas dentro de uma série você tem o desenvolvimento de relacionamento ou de experiências específicas que pode não ter nada a ver com o plot do sentido total do começo, né? Que foi aquela coisa que tem que ser trabalhada, aquele problema que eles têm que resolver, que vai ser resolvido no final da série, né? Por exemplo, você começa assistindo uma série que a gente não sabe por que tal pessoa sumiu. E aí, durante a série inteira, a gente não sabe por quê e aí só descobre no final. Mas muita coisa acontece durante esse período. E aí você tem que focar nesses mínimos detalhes. Você tem que ter uma intenção geral se você vai lá para experienciar a pessoa específica ou para conhecer uma civilização antiga, viver uma aventura tipo dos filmes de Indiana Jones ou de videogame, tipo The Last of Us, essas coisas assim. Isso é importante porque é como escrever, mas não é necessário você saber os detalhes. Você só tem que nem preencher um script, mas você precisa saber o que pode ou não acontecer. Porque acessar uma possibilidade é saber que ela existe. Então você precisa estar consciente dela, consciente dessa coisa que vai ser trabalhada ali dentro. Porque só assim você vai conseguir chamar a coisa. Se você quer ir pra uma DR, você fala, eu quero ir, mas você não sabe o que você quer. Aí não tem como, aí você não vai conseguir ir, mesmo que você escolha tipo, eu quero ir pra DR de Hogwarts. Tá, o que vai acontecer lá? E aí você não sabe, né? Pelo menos é mais fácil com esses que já é alguma coisa que já tem um filme, que já tem uma história. Eu quero viver o filme de Prisioneiro de Azkaban. Pronto, você vai, já tem, né? Você vai ficar pensando, né, nas cenas que aconteceu, tá? Só com você dentro. Aí já fica mais fácil. Agora, se é uma coisa totalmente, tipo, sem esqueleto de história, aí ele fica um pouco difícil, mais difícil de você conseguir se conectar, né? E aí tem algumas perguntas boas, né? Eu vou deixar um negócio, tem um post no Tumblr com links específicos de coisas, aí eu vou deixar aí, que tem bastante coisa, mas tem as perguntas, né? Quando que você vai acordar, por exemplo, se vai ter acontecido coisas de outros filmes ou se não vai ter acontecido. É bom você pensar nesses detalhes, porque quanto mais você, né, e tem mais especificado, sabe exatamente como se conectar com a realidade, né? Por exemplo, no caso vai acontecer depois dos eventos que aconteceu do livro. Então, sobre o conhecimento deles, sobre o Demon, porque o Demon, ele é uma intenção específica que ele consegue se relacionar com todos os outros, as outras percepções dele. Então, ele consegue se conectar com muitas versões dele ao mesmo tempo. Ele consegue ver uma intenção dele. A frente dele consegue falar, mesmo que essa pessoa, tipo... Porque geralmente essas intenções, elas estão espalhadas pela linha do tempo. Eu não sei como explicar muito bem, mas é isso. É uma maestria que eu tenho, que ele tem muito mais avançado, porque ele tá em 2111, né? Então não que eu veja que seja exatamente esse número e esse ano, esse século, enfim. Mas é alguma coisa ali, lá na frente,
que vai acontecer num período que eu venho usando de profecias e outras coisas assim. E eu fiz justamente porque tenho uma intenção de estudar um meu novo script, que é um script mesmo, uma história, literalmente uma continuação com os personagens recentes que eu criei agora, que é o Will Traynor, né? William Traynor, e o Ares Spades, que é os arcanjos Rafael e Baratiel, né? E outras coisas que eu já, tipo, como o meu subconsciente já sabe, você faz se você precisar daquilo, né? Que são safe word, se a DR vai continuar ou se ela vai parar. Mas essas coisas aí já vai além, porque eu já não utilizo, tipo, tempo e espaço normal dessa DR, porque ele acontece depois de eventos da Lua Vermelha e o consciente, a gente experienciando a quarta dimensão e essas coisas assim. E aí você, né, como eu já passei muito tempo estudando, eu sei exatamente como todos os personagens, aparência, onde eles nasceram, idade, família, sangue, até árvore genealógica, já fiz de tudo, galera. Então, eu não preciso botar tudo aquilo porque tenho literalmente muito board, já tenho arquivos e muita coisa, então eles já estão bem claros assim na minha mente, porque eu já vivi com eles muito tempo. Então assim, faz o que você vai precisar, porque um personagem, é o que eu sempre falo, um personagem, uma verdade ou realidade sua, ela geralmente é feita de outras intenções, outras percepções, outras pessoas. Então você tá fazendo ali o teu espelho aí, leve o tempo que você precisar, porque realmente isso demora. E eu recomendo que não seja muito superficial, porque depois você fica... pois então, porque... Enfim, vai no teu tempo, porque esses detalhes, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento da experiência que você vai ter mesmo. Então, como eu já tenho muito tempo aí eu não, essa parte eu já meio que pulo, porque eu já tá bem, mas eu recomendo passar bastante tempo nessa parte, porque não é só as coisas que a gente faz com nós mesmos, né? Porque você vai ter que ter muita consciência também o que o seu eu dessa realidade vai fazer no dia a dia dele. Quais as habilidades, os hobbies, as coisas que ele preenche o tempo dele e etc. E aí, quando você pensa nessas coisas, você pensa no trabalho, como que qual é a carreira dele, se o meu acontece no futuro, né? Aí você já começa a pensar como que é o sistema político, se acontece no futuro, se ele está ligado com o passado, como que é o sistema de troca, se muda, se ele continua a mesma coisa. E como acontece no futuro, a minha visão, ou das sincronizações, ou das outras coisas que eu já tive percepção, eu acho que, não que eu acho, existe uma realidade, né, que eu já percebi, que eu já experienciei, que esse tipo de troca, ela vai ser diferente, ela vai ser mais sobre intenções e grupos, focado numa certa possibilidade para o avanço do todo. Isso é depois de muitos eventos acontecendo. E aí vai, porque a era de Aquário é sobre isso, sobre grupos focados em intenções. E o Demon ele vai dar maestria sobre a multidimensionalidade dele. Então, ele tá sempre estudando e registrando. Ele né, como consciência que eu tenho dele é que ele é um detetive, né? Ele é um investigador. Na escola de mistério dele em Chicago, é um dos pontos que ele tem que reportar, além dos recordes, né, que é onde o Arcanjo Gabriel cuida, e ele também tem que reportar lá, mas esse é o foco dele. E para ele ser capaz de fazer essa maestria, ele tem que estar consciente de todas as identidades dele, que é literalmente todo esse universo aí que eu acabei me, né, percebendo e fui trazido para... E mesmo que ele, nessa realidade específica, eles sempre ficam pulando, né, de espaços, né, porque eles nunca ficam, porque eles precisam acessar outros lugares, então, tipo, não tem um lugar muito fixo que eles vivem, mas é muito bom ter, assim, um espaço onde passou algum tempo, enfim, mas provavelmente, enfim, independente da sua realidade, provavelmente você vai ter ali um lugar onde a pessoa vive e tudo mais. Ele teve um dormitório, né, que foi da época que ele ficou em Chicago, então tem uma versão também dele que ele passou muito tempo vivendo com o Rick em Paris, né, na versão lá da frente.
Mas é isso, esse é um ponto muito importante também, pesquisar fotos do lugar, as coisas que a pessoa vai ter dentro da bolsa, visual, como que escreve as notas, o que ele pensa, passa bastante tempo dentro desse eu, dessa realidade, e pensa no máximo de detalhe possível. Você precisa viver bastante tempo com esse eu, que aí é inevitável que, né, eventualmente você vai experienciar essa realidade específica e tudo mais. E eles não são só escritos, essas são literalmente vivências que eu já tive, porque é uma coisa que eu sempre repito, né? Criadores, eles não tiram coisas do zero. Quando uma pessoa escreve uma obra, como quando um quadro vem à vida, nunca é do zero. As pessoas pensam que, tipo, criadores criam coisas do zero. Mas a gente não tá criando nada. A gente só tá se lembrando de alguma intenção específica. Porque, literalmente, tudo já foi criado. Quando a gente tem essa consciência, você nunca tenta mais ser alguma coisa. Você nunca tá tentando chegar lá. Você já é. Então, as coisas, literalmente, elas só fluem. Porque o que eu vejo... Eu mesmo vou me tirar fora dessa, né? Que a gente meio que fica obcecado por algumas coisas e não é essa a intenção real da experiência total. Então, e aí vai inventando coisa, o Pinterest, né, lógico, não posso deixar de mencionar o Pinterest toda vez, música, moodboards, e aí faz informações específicas, né, de visual, como que é a fragrância, e faz aesthetics, escreve bastante, mas além disso, traz esses detalhes em sua visualização também. Muitas coisas legais também é voltar com adicionais de alguma coisa. Por exemplo, o personagem específico foi para algum lugar e aprendeu uma língua diferente. Aí quando você volta, você aprende essa língua. Claro que literalmente vai ter um motivo para você ter aprendido essa língua, mas eu tenho muito isso de que, tipo, até hoje acho que que hoje eu falo inglês, né, e eu aprendi sozinho, então eu acho que isso vem de outras coisas também. Então é muito legal você pensar e fazer essas conexões também, porque a habilidade ela tá aí para ser usada, né. Aí pensa no máximo possível qual é a relação de um personagem com o outro, né, de outra intenção com a outra intenção, né, e aí pra explicar melhor, tipo, na ideia, que no caso é Liber Vinum, né, que é o livro dentro do livro. Aí, como o Diman é investigador, eu sou capaz de ter esses contatos porque ele é um portal, ele é basicamente onde eu acordo para todas as minhas outras expressões com um aglomerado de intenções. E é isso, o resto das outras coisas que eu escrevi também, né, cenários, pense no máximo de cenários possíveis. Quando eu digo cenários, é as coisas que eles vão experienciar. Por exemplo, se são outras realidades que eles vão pular, quais que vai ser, qual que vai ser os temas ou as lições que eles vão receber ou viver durante esse processo aí. E aí, basicamente, foi isso que eu fui adicionando, e o mais legal da minha realidade específica é que, como a quarta dimensão ela vai quebrar em cima da terceira, muita coisa começa a ficar possível, né? E aí é muito possível você colocar outras realidades para se conectarem. Eu sei que isso já começa a fazer começa a ficar uma loucura, mas você consegue ali, se você tem o que é preciso, você consegue adicionar aquelas coisas que você realmente gosta dentro dessa percepção, se ela tem os parâmetros, as leis específicas também, porque às vezes é melhor você ter uma realidade específica de um filme específico, por exemplo, e não misturar com outros filmes juntos. Mas aí você pode fazer o que você quiser, entendeu? Faz o que você quiser. E tem todos os outros detalhes que eu coloquei, né? Não vou muito a fundo nisso, mas é isso. Pega de contos, de mitologia também. Estuda bastante o que realmente você quer, porque acho que a intenção mais importante disso tudo, o que você quer experienciar. Você faz essa pergunta pra você, vai desenvolvendo ali dentro. E
vai explodir no máximo que você sente ou consegue realizar ali no momento. E é isso, eu vou deixar o vídeo por aqui. Como eu coloquei bastante coisa, mas não cheguei aí muito específico dentro da realidade, né? Mas é isso, né? Enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, gente. Tchau!